Muito bem. Olá, muito bom dia a todos. Bom dia, Cacique. Hoje estamos aqui no Ponto de Cultura IDR, programa Café com Prosa, entrevistando o Cacique Eni Carajá, Conselheiro Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, membro do Comitê Nacional de Educação Popular em Saúde do Ministério da Saúde, coordenação colegiado do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase, MORHAN, doutor honoris da causa e mestre da cultura popular de Belo Horizonte. Cacique Eni Carajá é autor de livros, de contos e poesias. Muito bom dia, Cacique. Bom dia. Bom dia. Vamos iniciar, então, a nossa entrevista com uma pergunta que muitos de nós que vemos as questões da criação de cotas para facilitação do acesso dos integrantes de povos originários e da comunidade preta se fazem como é ser um autor indígena. As cotas realmente facilitam o acesso aos mecanismos públicos e de apoio cultural? Fique à vontade. Olha, Maia, eu, sendo uma pessoa que entrei na faculdade aos 57 anos de idade, porque eu não tinha muita acordo com o ensino regular comum, porque nós, indígenas, a gente nunca teve uma educação diferenciada que respeitasse as nossas culturas, sabe? Os livros didáticos todos, né, registravam histórias de um indígena rebelde, de um indígena antropófago que comia gente, de um indígena que era inculto e incivilizado, que precisava de ser catequizado, né? E aí eu sempre percebi a distância que existe entre as minorias sociais, né? E também o processo de, vamos dizer, deleite, né? De assumir, de ser atendido pelas políticas públicas de um modo geral, em especial a educação, porque é ela que pavimenta a vida. A saúde, ela preserva a vida, mas a pavimentação é uma educação que já vem do berço, né? E sim, como eu sou um autor indígena, né? Eu gosto muito de falar o seguinte, que as cotas, elas têm nome. Elas não chamam cotas. Elas são ações afirmativas, onde o Estado brasileiro, depois de provocado pela sociedade há muitos anos, inclusive, assim, eu lembro que em 1982, quando se discutia a questão da presença do negro na sociedade, do resgate da autoidentidade, né? A gente via que muitas pessoas chacotavam, por exemplo, essa coisa. Tinha muitas pessoas que se manifestavam como gays, né, naquele tempo, e eram perseguidos. Então, assim, as cotas, elas são ações afirmativas, né? Elas facilitam o acesso aos mecanismos, como está apontado aí, né? Eu, para mim, eu falaria que essas ações afirmativas, né, ela é uma luta secular e que só veio a se consolidar no processo de heteroidentificação. Lembrando que o Lewandowski, o ex-ministro do STF, né, ele, quando estava no posto, ele aposentou, ele estava no posto, ele propôs, né, que as universidades todas tivessem a obrigatoriedade de ter as comissões de heteroidentificação para debater essas dificuldades de acesso, também de reconhecimento, né? Então, assim, eu acho que nesse ponto das cotas, eu, inclusive, defendo muito as cotas para as pessoas com deficiência também, né? E naquele tempo, lá atrás, em 1993,
o Estado brasileiro reconheceu uma grade de acesso de pessoas com deficiência também no trabalho. A cota, ela não é só para a educação, ela é uma cota geral, ou seja, ela tem que estar presente no trabalho, na educação, tem que ser respeitada na saúde, porque tem que ter equidade de acesso, né? Ela é muito fomentada atualmente nos CARs, né, e nos CREAs, né, que é o olhar diferenciado para a pessoa diferente, né, vamos dizer assim, que tem pouca acessibilidade. No caso, por exemplo, dos negros, né, não posso nem esquecer disso, eles o tempo todo viveram sendo escravos, né, e vivendo em condições de rebaixamento social, e as cotas elas vieram para fazer o equilíbrio, né? Então, assim, o dono lá da Casa Grande, ele tinha que respeitar o negro que estava ali dentro, servindo, para que abrisse espaço para esse filho negro que está estudando, né? Não é somente o negro ali que estava só tomando conta dos filhos, mas nunca teve acesso à educação. Já os indígenas, eu posso falar de cadeira, eu falei aqui, né? Eu entrei na universidade com 57 anos de idade. Significa que eu fiquei o tempo todo esperando uma oportunidade para chegar lá dentro. Porque eu tinha que levantar cedo, tinha que trabalhar, ajudar minha mãe a fazer a subsistência dos meus irmãos, né? E da família. Então, todo mundo tinha que se virar. Então, assim, eu acho que é muito importante ter as cotas, e as cotas essas não podem ser, por exemplo, banalizadas, inclusive, tem que ser acompanhado de uma palavra importante, chama permanência. Que não adianta você entrar na universidade pela cota e chegar lá dentro, você ser socado, né, com racismo institucional, com uma manutenção, né, do status de uma elite que não quer te ver na perto dela. Eu sinto isso hoje dentro da UFMG, porque eu entrei pelo SISU, fiz o Enem, né, e passei. Aí eu tive que escolher melhor a universidade. Escolhi o UFMG porque é uma universidade pública. Ali que era meu lugar. Eu não queria ir para a rede privada. Então, a palavra permanência ela é fundamental, porque se você não estimula as pessoas a estarem, né, no lugar de forma permanente, né, estudando corretamente, tendo inclusive auxílio à moradia, ao transporte, né, e também ao estímulo, que tem muitas pessoas, por exemplo, que têm deficiência, que chegam na universidade e não se perde. Eu, por exemplo, conheço a universidade da entrada do Antônio Carlos até na Fafiche. Eu não conheço o restante, que é o campus grande, sabe? E como uma pessoa com deficiência, eu tenho dificuldade de chegar nos demais pontos da UFMG, que é uma cidade. Esse ponto que você me perguntou, número 1, eu acho importantíssimo. Nossa, muito, muito importante aí o que o senhor traz, Cacique. Bom, dando sequência aí à nossa entrevista, Cacique, eu conheci em Campinópolis, no estado de Mato Grosso, um cacique chavante, nome Cláudio Terepande. Ele está traduzindo as escrituras sagradas para a língua chavante. Embora seja um trabalho maior de tradutor, esse trabalho irá gerar muita influência na comunidade chavante, inclusive em seus costumes e tradições. Eu quero saber, na sua opinião, qual o risco da introdução sistemática de costumes alheios no imaginário indígena, sem o devido contraponto com a literatura que fortaleça e valorize o patrimônio cultural e imaterial. Eu conheço lá os nossos parentes chavantes, né? Que eu atuei muito com eles no Conselho Nacional de Saúde, fui conselheiro por 9 anos, representando o movimento das pessoas com rancenias. E aí eu vejo o seguinte: primeiro que nós não somos donos de nenhuma agremiação, nenhuma religião. Nós temos religiões próprias, os indígenas, né?
Mas nós temos também muitas pessoas indígenas que são católicos, que são evangélicos, que são de outras crenças, né? Para nós, quando a gente percebe que a língua indígena está sendo aplicada, por exemplo, no caso da Bíblia, né? Eu acho importante porque nós temos no Brasil 274 línguas indígenas. E aí, esses povos que praticam essas línguas são totalmente perseguidos para que essa língua acabe, chama glotocídio, é a matança da língua, para que a língua acabe, porque eles querem que se impere o português, o espanhol, o francês, as línguas mais utilizadas pelo branco. Então, nós entendemos o seguinte, que é importantíssimo que nós tenhamos, por exemplo, sempre complementar, né, lá no caso dos indígenas por aí, eles todo dia falam, ele queima sateprica, bom dia a todos os parentes. Porque é importante sempre falar o português, mas fala também a língua própria, né? Porque tem indígenas que não falam de maneira nenhuma português, não sabem falar português. Nós temos no Brasil os indígenas do Aral, que falam espanhol e em Uaral e em crioula, que são línguas, né? E assim, quem fala o Aral não sabe falar o espanhol. Quem fala o espanhol fala um pouquinho de crioula e um pouquinho de Uaral, mas não sabe tudo. O português para eles é uma coisa assim, nova, né, aqui no Brasil. Eles vêm para cá, mas assim, eles têm que se adaptar. Muitos deles falam assim, não, tem que ir um curso de português. Para nós é uma coisa comum, né? Receber um curso de português para me aprender a língua daqui. Então, eu entendo o seguinte, primeiramente, que tem liberdade religiosa. Depois, falta de combinação entre os indígenas e as religiões do mundo ocidental. Nós estamos vivendo num país que ele é ocidentalizado. A nossa língua no Brasil, ela é, no geral, no mundo inteiro, né? Ela é uma língua diferente daquela que pratica o povo indígena, o povo banto, o povo negro da África, né? Então, a gente precisa de ter um pouco essa conversa no Brasil de resgatar as línguas indígenas, fortalecer essas línguas, né? E, inclusive, conhecer, porque aqui no Brasil, por exemplo, nós conseguimos, há pouco tempo, o governo federal Rosa Weber, ministra do STF, foi de estimular a transcrição da Constituição Federal na linguagem indígena. Isso é muito interessante. Esse da Bíblia aqui, aí eu não conhecia, mas assim, que a Bíblia realmente não uso muito, não, mas é um texto que a gente tem como inspiração. Então, acho importante, e nesse processo também, valorizar as culturas indígenas, né? As crenças, cultos indígenas, porque, por exemplo, eu sou de uma religião indígena muito vinculada ao sincretismo religioso. Então, ali eu ouço de vez em quando palavras em Yorubá, e eu fico assim, tentando entender, né? Mas a Bíblia ela sempre foi realista, né? Sobre as culturas dos povos e comunidades tradicionais. Ela sempre levou o povo estava no deserto, em grandes caminhadas, né? Então, assim, ela sempre teve a preocupação de mostrar que as pessoas, né, tinham um lado coletivo. Então, assim, eu acho importantíssimo que a gente tenha essa visão. Eu, por exemplo, tenho muito claro para mim que a Unesco ela tem 9 pontos de preservação de línguas indígenas. Eu estudei isso no segundo período da universidade, fazendo antropologia. E, assim, é porque ela percebe o seguinte, que tem etnias indígenas que tem só 2, 3 falantes na língua. Aí nós temos que incentivar as crianças, os jovens, né, a preservar essa cultura linguística para que a gente possa ter bons sucessos para frente. E a língua nossa não significa apenas palavras. O gesto, né, a forma da glote, a forma de fazer barulho com a boca, é uma forma de fazer língua também. É muito importante mesmo, né, Cacique? Preservar
é sempre muito importante para as culturas, né? Porque senão acaba se perdendo mesmo. Bom, conte-nos um pouquinho das suas obras literárias. Fique à vontade, Cacique. Queremos ouvir mais. Olha, eu sou um escritor indígena, inclusive referenciado na Academia de Letras do Rio de Janeiro, porque assim, a gente sabe muito bem que a gente que é prata da casa não é tão valorizado como as pessoas de fora valorizam. Por exemplo, eu sou referenciado pelo pessoal do Rio de Janeiro e do Pernambuco. Tem gente que eu nunca conheci, nunca vi na vida que conhece as minhas obras, né? E fala, nossa, que lindo e tudo, né? Então, eles me titulam. Tem vários títulos, né? De embaixador, uma série de títulos que eu recebo. E, assim, eu tenho escritos, por exemplo, Mundo Aquático. Mundo Aquático, para mim, é uma referência ancestral do povo Carajá, da Ilha do Bananal, que é a minha referência central, onde meu pai nasceu, que, inclusive, meu pai chamava Eli Carajá também. Sou Eli Carajá, filho. Eu gosto sempre de colocar o filho junto com o meu nome, porque eu não posso usar o nome do meu pai como se fosse meu, né? Mas é o seguinte, o mundo aquático é porque a gente está na Terra, né? E nós, indígenas Carajá, a gente tem três referências centrais de cosmologia, que é o fundo do mar, fundo da água, fundo da lagoa, fundo da ilha, né? A terra, que aqui a gente discute muito essa questão da ocupação das terras, tudo, mas a terra no sentido mais plano da palavra, né? Aquilo que a gente vê, e também a forma estelar do universo. Né? Eu falo muito de universo no sentido das estrelas, dos cometas, dos planetas, de tudo, né? Porque, para nós, em todos esses lugares tem vida. Inclusive, no mundo aquático, tem outras aldeias Carajá, no caso da Ilha do Bananal. Né? Que eles falam assim, mas tinha 4.000 indígenas de Carajá, agora baixou para menos de 1.000. Mas para nós é o seguinte, não baixou, porque na realidade, quando morre um indígena, ele renasce para outras pessoas, ele vem de nova forma. Então a gente tem a forma própria de tratar essa questão escrita, né? Eu tenho outro ponto que eu escrevi, que é um ponto indígena infantil, que é os indígenas e o elefante, inclusive lá na Ilha do Bananal, onde meu pai nasceu. Um conto ilusionário, vamos dizer assim, né? Misturado com a ficção e a realidade. Aí o elefante, os indígenas crianças, né, estavam na escola e não tinha água para beber, para escovar o dente, não tinha nada, porque apesar de ser uma ilha, né, onde tem muita água, é a maior ilha fluvial do mundo, a água não é para beber, não é para o ser humano. Que nem a gente vê o mar, mas a gente bebe a água do mar, né? E aí, as crianças não tinham como alimentar direito, tudo, né? E um dia eu cheguei lá na aldeia, de carro, um carro amarelinho, né? Como diz o Camaro amarelo, né? E chegou lá, a gente viu um monte de crianças reunidas, eu desci do carro, né, com meu amigo Macarrão que estava dirigindo e tal, e nós conversamos com as crianças, aí perguntamos o que eles mais precisavam de conhecer na vida. Aí um desses assim, aqui nós queríamos conhecer um elefante, nós nunca vimos elefantes na nossa frente. Aí eu pensei tudo, né? E lá no Mato Grosso tem lá perto das terras dos Chavantes, né? Tem o Santuário dos Elefantes. Aí eu tive ideia de ir lá com eles, né? Para pedir emprestado um elefante. Quem já pediu para um elefante emprestado, né? E eles pegaram um maior que tinha lá, um grandão, sabe? Arrumaram um carro bitrem lá, que a FUNAI ajudou a pagar o carreto, né? E aí o elefante foi na aldeia, as crianças conheceram os elefantes, os adultos cantam, todo mundo recebeu o seu canto, mas o elefante, ele entendeu o recado. E aí os indígenas começaram a fazer o toré, que é aquela dança que os indígenas fazem em círculo, né? Cantando, batendo batuque, né? Só que aí o elefante, ele começou a ter lágrimas, porque no dia que ele chegou lá,
Ele jogou água para cima. Todo mundo tomou aquele banho naquela água do elefante, né? Aí o elefante começou a ter lágrimas, porque ele não queria ver aquelas crianças sem água no bebê. Então, na medida que ele batia o pé no chão, na roda, né, dançando com os menininhos, né, ele já puxava ali debaixo da terra o aquífero, que é a água que sobe, né, como a gente fala aí no poço artesiano, né, que precisa de motor, mas o motor ali era o pé do elefante. Enquanto cada patada que dava, a água subia, aí chegou um ponto que a água explodiu para cima, porque estava cheio d'água. Então todo mundo gostou. E aí juntou todo mundo em uma integração total. E além disso, eles estiveram muito felizes, né? Tiveram água de beber e fizeram chafariz para não perder, né? E fizeram uma grande festa, chamaram os ciganos, chamaram os povos comunidades tradicionais de Quilombo e tudo, para festejar a água, porque a água não era só para os indígenas, a água é para todos. E eu tenho outro conto que chama Os Indígenas e a Via Láctea, né? Que também é originário do povo Carajá, onde duas irmãs, não, duas primas, né? Elas, quando criança, na volta da fogueira, ficava nominando as estrelas do céu, né? Porque é o seguinte, é diferente porque o céu lá não é igualzinho o céu aqui em Belo Horizonte, em Contagem. Aqui a gente não vê céu, a gente vê só o alto, né? Porque, na verdade, a gente não vê estrelas no céu, porque as luzes aqui, elas ofuscam o brilho das estrelas, né? E a gente não vê céu. Mas lá na aldeia, eles sentam em volta de uma fogueira cheirosa, com aqueles troncos de mogno, a madeira cheirosa, né? E aí queima madeira ali, madeira graveto e tudo, e fazem as fogueiras, e ficam em volta batendo papo. Então as meninas iam para lá bater papo e contar estrelas. Aí um dia elas viram a Via Láctea passando, assim, um monte de estrelas juntos, né? E aí eles falaram, que Via Láctea? Aí alguém falou que aquela é a Via Láctea. Então eles começaram, então, a menina começou a imaginar que um dia eu vou na Via Láctea. Só que ela via que cada dia uma pessoa da aldeia sumia. Aí falava, fulano foi para a Via Láctea. Aí ela queria ir, mas a mãe falou, não, você não pode não, porque você tem 6 anos ainda. No dia que você tiver mocinha, entendeu das coisas, você vai para a Via Láctea. Aí um dia o pai dela foi no Mato Grosso, na beira do Araguaia, comprar querosene para fazer, para dar luz, né? Nos candeeiros. E chegou lá na vendinha, né? Que é secos e molhados, tinha de tudo. Tinha até pneu de carro, tinha gasolina, tinha tudo que nós comprassem lá. Os indígenas, então, a prima olhou assim e falou assim, peraí, aí tinha uma televisão ligada, que era a Telefunk, de madeira, antiga, né? E ela viu a prima dela dando uma entrevista na televisão. Ela nunca tinha visto uma televisão na frente. E a prima dela falando que foi sequestrada como fotógrafo, foi para São Paulo, ele abusou, transformou ela em empregada doméstica, ela fugiu para morar na rua com os transeuntes de rua, vamos dizer assim, pop rua, e aí ela viu aquilo e falou assim, não, não pode ser isso não. Então ela voltou para a aldeia, reuniu com todo mundo na aldeia e falou, não, vamos ter que ir lá buscar a nossa parente. E aí juntaram lá os moedas, juntaram os dotes na feira e tudo, pegou dinheiro e foi lá para São Paulo, parte da Sé, buscar a irmã. A irmã falou assim, não vou voltar para lá mais não, porque eu estou aqui na cidade, eu acho melhor ficar aqui e a gente fazer conexões, vocês lá e eu aqui, para a gente começar a levar a pauta indígena. E aí elas começaram a conversar sobre o tema, viraram lideranças fortes do grupo Carajá, e elas, por exemplo, mudaram a realidade. Esse conto eu aprendi no Itaú Cultural e fui classificado lá, e fui lá em São Paulo, no auditório, assim, todo preto, né? Apresentar o conto. Aí eles queriam que eu viesse a apresentação do conto, olhando no telão, né? Aí eu falei, não, não preciso não, que você fazer tudo sem ler, né? E fiz aquela exposição de 20 minutos, o pessoal adorou.
E aí eu tenho outros pontos, tipo assim, da pandemia, da Covid, passou, fiz muito, muito poema, né? E também um caderno Carajá, que é o resgate histórico, periférico e genealógico dos meus irmãos, né? Que eu tenho 9 irmãos, todos vivos, né? Moro aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Meu pai já faleceu, minha mãe já faleceu, mas a gente mantém firme aí, ainda que mentalmente, vamos dizer assim, né? A comunidade indígena de Carajá de Minas. E tem, assim, esse resgate pré-histórico, né? A impossibilidade de definir o tempo passado, que vários pesquisadores, né? Aí já um pouco que eu aprendi na universidade, vários pesquisadores arriscaram em citar uma data, né? E dizer que os indígenas estão aqui há pelo menos 500 séculos de existência dos povos, né? No continente brasileiro, que a gente chama de Terra de Santa Cruz, que antes de ser Brasil tinha um nome para o branco, que era Terra de Santa Cruz, e para nós chamava Pindorama, né? E aí a gente tinha no Brasil inteiro, né? Esses povos, e na Bahia, por exemplo, tinha o povo setentrional e tinha o povo meridional, tem de hoje, né? O meridional é aquele que está ali perto da praia, sabe? Na orla marítima, né? No sul da Bahia. E o setentrional são aqueles que são do interior da Bahia, né? Que trabalham com gado, que trabalham com outros tipos de atividades, né? E aí a gente trabalha um pouco com essa questão do clima, as modificações do clima, porque a gente percebe que quando houve o derretimento das geleiras, né, lá no Alasca, os indígenas e os povos, né, o Inca, Maia, todo mundo veio por esse Estreito de Bering, que é um lugar, uma passagem, né? É um lugar de passagem ou até mesmo de atravessamento. Então, nós viemos para o Brasil, sim, aqui no Brasil nós temos muitas cidades, né, que tem sítios arqueológicos, por exemplo, aqui perto tem Lagoa Santa, né, que todo mundo conhece, os sítios de Lagoa Santa, e conheceu até a Luzia, né, que é uma mulher que viveu muito tempo, né, na região, e ela é muito famosa, inclusive que teve lá um incêndio no Rio de Janeiro, no museu, mas ela ficou, tipo, intacta, né, ou seja, nem ela, por exemplo, foi tão afetada, porque além dela tem as réplicas dela, né? Então, assim, Cláudio, eu acho que a gente tem que valorizar as culturas. E para valorizar as culturas, nós temos que escrever. Eu estou aqui com um livro do Chico Buarque, de Holanda, sabe? Na verdade, é do Dinos Lamonier, que é daqui do Barreiro, aqui em Belo Horizonte, né? Ele escreveu um livro sobre Chico com todas as letras, né? Ele comenta cada letra do Chico. O Chico Buarque sempre foi uma pessoa que escreveu no social. E a gente sabe muito bem que a gente precisa de ter essa noção, porque aconteceu no nosso país uma transição entre o Holoceno e o Pleistoceno. Isso, lá atrás, afetou muito, né? Porque nós temos aí uma presença de 12 milhões de anos na Terra, né? E, assim, nós tínhamos megafauna, nós tínhamos tartarugas gigantes, nós tínhamos lontras gigantes, os elefantes eram menores, né? Nós tínhamos até dinossauro e tudo, né? Falando da paleontologia. E aí a gente perdeu muito isso, mas nós ganhamos, por exemplo, novas gerações de povos que foram chegando, foram se estabelecendo, né? E o Brasil criou essa coisa muito multicultural, misturada, né? Então, assim, é um absurdo quando o indígena fala que o outro não é indígena, porque ele não sabe a origem daquela pessoa. Nós temos que conhecer as pessoas primeiro para depois falar se são ou se não são. Porque, por exemplo, você é uma pessoa cigana. Quantas pessoas não negam a sua etnicidade? Né? Porque as pessoas não sabem da história. Quando começa a entender da história, vai longe. Muito importante aí o que o senhor trouxe, Cacique, e é uma realidade mesmo, né? Como pode ser falado coisas nesse sentido, sendo que
Quem sabe de suas histórias, quem vive e quem se autodeclara é quem realmente sabe que tem ali, né, todo um histórico de vida, né, ancestral. E também, quando a gente fala nesse sentido, a gente sabe que existiu e que é de fato. E hoje, com essa, como você colocou aí, essa miscigenação toda que acontece aí, que aconteceu, que acontece sempre, hoje é muito difícil mesmo viver isso nos dias de hoje, né? Um querendo dizer, ah, esse não é, esse não é. Isso é, para mim, realmente, no meu ponto de vista, eu acho que é completamente absurdo. Mas fico muito feliz, muito contente de ouvir aí os seus contos, que é tão importante, né, para que as pessoas... Assim, resuminhos, né? É, resuminhos, mas que, assim, eu fiquei aqui parada, ouvindo, encantada com tudo isso, porque eu acho que se tivesse mais pessoas com essa vontade, né, de mostrar esse outro lado, de entender realmente o que de fato passa todos esses povos, né, como você colocou, esses povos originários, seria diferente, né, a todo esse processo. Mas eu gostaria aqui, Cacique, eu gosto muito de poesia também, já fiz bastante poesias, hoje eu não escrevo mais, dei uma brecada mesmo, mas tem poesias que ainda ficou na minha mente e depois, num outro momento, eu vou recitá-la, que eu acho que assim, é muito importante colocar isso. Mas agora, eu gostaria, né, que o senhor colocasse aí para nós uma mensagem para transmitir às novas gerações indígenas e aos seus integrantes, né, dessa rica diversidade cultural brasileira, através de seus livros, que você faça aí algumas considerações finais e fale também um pouquinho da sua agenda de eventos, né? Como foi para nós uma honra muito grande recebê-lo lá na nossa oficina cultural e queremos repetir a dose, viu, Cacique? Fique à vontade para falar. Olha, eu é, entendo, entendo que quando me chamam para uma entrevista, eu tenho que ser uma pessoa do coração aberto, né? Eu assisti um filme essa semana, né, que ele chama Vingança a Sangue Frio, está na Netflix. Esse filme, ele tem lá uma desavença entre o povo da tráfico, o povo branco e tudo, né? E lá tem uma comunidade indígena, lá nos Estados Unidos. E assim, eles tentavam o tempo todo achar quem que era o criminoso que matava os outros, né, e tal, e não conseguia achar, e aí tiveram uma grande ideia, foram os indígenas, né? Sempre assim, né? Aí eles falavam o seguinte, no filme dizia assim, mantenha os índios dentro das reservas. Então, para mim, é um absurdo quando a gente vê os indígenas, né, no próprio Ministério dos Povos Indígenas, nas instituições como a FUNAI, tentando o tempo todo desqualificar os indígenas na cidade, sendo que a reserva indígena foi um lugar que o branco colocou para separar o indígena da sociedade de um modo geral. Então, nós somos integrados na sociedade. O IBGE fez um censo em 2022 para 2023, né, que divulgou, e detectou o seguinte, que mesmo tendo censos anteriores, que nós éramos assim, entre 5 milhões de indígenas no Brasil, e foi diminuindo a ponto de chegar o Darcy Ribeiro a anunciar que tinha apenas 70 mil indígenas. Aí o censo de 2010 apontou
uma cifra de 890 mil indígenas. Já em 2022, o censo, ainda que mal feito, né, ele chegou à cifra dos 1.700.000 indígenas no Brasil. Desses 1.700.000, a maioria vive nas cidades, não estão em aldeias, nenhuma delas, estão na cidade. E esses que estão na cidade são negados por quem está na aldeia, porque o branco chega lá e coloca uma coisa, pessoal, fulano é indígena porque não nasceu aqui. Como se indígena fosse uma coisa originada do local do nascimento, porque antigamente nós não tínhamos hospitais, né? Era tudo parto natural, tudo. Então, tipo assim, existe na sociedade um impulso à divisão entre os próprios indígenas. Antigamente era assim, eles pagavam um grupo étnico para dizimar o outro. E o Rondon nada fazia por isso. Então, eu descrevi um texto sobre a verdadeira história do dia 19 de abril, feito com a minha colega Paloma, que é um indígena lá do Pernambuco. Então, nós ficamos assim, pensando e fizemos um texto para mostrar que esse negócio de marco temporal é uma invenção do branco, é uma tentativa de manter a dizimação dos indígenas, porque essa terra que já era nossa, e nós temos que retomar ela de volta, porque nós temos muitos indígenas vivendo em aglomerados, vivendo em umas condições péssimas de vida, né? Enquanto tem outros que têm muita terra, muita cerca, que Deus não deu isso para ninguém, nem Deus Supã, nenhum outro Deus. Então, assim, a minha agenda, então, Cláudio, é o seguinte, eu agora em abril, que é o mês dos povos indígenas, né, eu resolvi assim, concentrar no local. Então, eu vou para Diamantina, fazer 3 dias, 4 dias de debate com a sociedade local, onde não tem indígena, né? Isso aqui não tem, né? Assim, nós vamos descobrir que tem. Que os meninos vão estar lá falando, meu pai era indígena, cada um eu vou despertar isso neles, né? Nós vamos fazer uma oficina de construção poética, onde todo mundo que está ali dentro vai ter que fazer uma poesia. E você não pode parar, viu, Cláudio? Continue escrevendo. E aí nós vamos fazer um impulso da questão das medicinas tradicionais também. Íamos o Pajé Giovanni e a Jolie. Jolie é um indígena Marau, mora aqui em Belo Horizonte e a gente participa junto nessas atividades. Né? Então nós vamos fazer o quê? Primeiramente, mostrar que o dia do índio, a Semana do Índio, que eles fizeram lá em 1943, é tudo mentira. Não houve nenhum tipo de enaltecimento do povo indígena. O povo indígena não participava dessas coisas. Né? Eles viraram estátuas de referência no Rio de Janeiro, de Cunhambé e tudo. Por quê? Porque a ordem era matar silenciosamente. Conseguiram. Muita gente na praia. Eu li um livro do Frei Leonardo Boff, onde ele contava assim que os invasores, né, empilhavam na orla de Salvador, na região da Bahia ali, ele empilhava aquele monte de corpos indígenas e mandava fotos para o rei, né, dizendo assim, nosso trabalho está sendo muito bem edificado. E aí, por fim, essas atividades minhas desse mês vão ser muito mais focadas nessa questão do trabalho para finalizar o meu curso de antropologia, que eu serei um antropólogo à disposição dos povos indígenas, dos povos e comunidades tradicionais, não no sentido de emprego, mas no sentido de estar apoiando essas comunidades. E eu atualmente sou também um assessor dos povos indígenas, hein, de uma etnia chamada Puri. Que muita gente fala assim, fulano é Puri, mas ninguém sabe o que é Puri, né? E lá em Resplendor tem um grupo chamado Crinhorutu, que é um grupo de indígenas, que nós criamos uma associação indígena, comunidade indígena Puri, Minas Gerais, para organizar esses indígenas Puri, para enfrentar o problema da Vale, da Samarco, de todas aquelas mineradoras, né? Que jogaram muita lama em cima do meio ambiente, dos povos, e finge que não viu. E eles têm muito recurso, sabe? Então, assim, eles estão comprando o governador,
estão com planos perfeitos, no sentido de calar a boca da gente, mas nós não vamos permitir, nós queremos que seja indenização já para o meio ambiente, para a água retornar a ser limpa, e também indenização dos nossos povos que merecem respeito. Muito bom, Cacique. Importantíssima essa sua fala. Vou dizer algo que eu sinto no meu coração dizer, né? Somente após a última árvore ser cortada, somente após o último rio ser envenenado, somente após o último peixe ser pescado, e somente então o homem descobrirá que o dinheiro não pode ser comido. Isso é uma realidade que a gente vê todos os dias, e essa injustiça, né, que, do meu ponto de vista, que acredito que os povos indígenas sofreu, né, como se coloca, né, a dívida desse país com os indígenas, com o povo preto, e também com o povo cigano, né, com todos os povos originários, porque a gente sabe que todos eles sofreram e sofrem até hoje todo tipo de dificuldade, de discriminação, e enfim. Mas hoje nós estamos aqui não para falar, né, somente dessas dificuldades. Foi um momento assim muito rico para ouvir aí os seus contos e dizer que estamos em um momento que precisamos sempre reconstruir, né? Resistir, persistir. Esse é o nosso lema, né? Nós precisamos disso. Então, a sua contribuição é muito importante, essa sua fala é muito importante também, e acredito que cada um fazendo um pouquinho, mesmo que a gente não consiga atingir de forma intensa, universal, mas pelo menos insistindo e persistindo e caminhando. Não é isso, Cacique? Isso mesmo. Bom, eu gostaria agora de deixar em aberto para que você possa ir dar um recado, né? Dizer algo para as pessoas que vão assistir, né? Vendo que está chegando, né, o dia do índio, que é todos os dias, né? Um recado aí para as pessoas. Olha, eu dei só um recadinho, um pequenininho, que é o seguinte: as pessoas não podem continuar negando o direito à autodeclaração de qualquer pessoa. A autodeclaração ela é feita pela pessoa. Depois, não deve exigir que a pessoa, para ser reconhecida como autodeclarada, como indígena, por exemplo, tem que buscar assinatura de cacique, de pajé, porque, na verdade, isso aí é uma forma de negar a etnicidade do outro. Nós temos aqui no Brasil uma rede de indígenas em contextos urbanos imigrantes, a RENIL, que a gente atua junto com ela no sentido de a gente fazer um letramento racial indígena para que a gente possa combater juntos o racismo estrutural que existe na sociedade brasileira contra indígenas, contra negro, contra quilombola, contra qualquer um outro aí que está na sociedade, e também demonstrar que a gente tem que buscar esses espaços da educação. Então, assim, se eu estou lá na universidade, é porque é o seguinte, eu estou fazendo antropologia, e imaginava o seguinte: se um antropólogo estuda o povo indígena, por que o povo indígena também não pode estudar o antropólogo? Né? Então, é nesse sentido que eu estou lá fazendo esse trabalho e sinto, né, que nós precisamos de valorizar a vida. E eu quero também falar para vocês que eu sou casado com uma pajé indígena, que se chama Adriana Carajá. Né? Adriana, o nome indígena dela é Corã. Uma pessoa de muita atribuição, muito conhecimento, inteligência alta, e ela trabalha com a espiritualidade e pode muito mesmo nos ajudar a compreender esse cenário mundial. Muito bacana.
Então, vamos deixar em aberto aqui. Quem sabe a gente consegue aí trazê-la para uma entrevista, né? Para falar, para dar a sua contribuição. E gostaria também, Cacique, que você convidasse outras pessoas também para ter essa fala, esse momento aqui de troca, que é muito importante, esse momento. Queria, desde já, agradecer muitíssimo a sua presença, que é sempre muito honrada, é um prazer muito grande recebê-lo. E Obrigado, sabendo gratidão, Raueli. como que diz? Raueli. A-W-E-R-E. Hallway, Raueli. Hallway, Raueli. Raueli. quer É dizer uma palavra falando gratidão. gratidão. Muito bom. Então, meu muito obrigada de coração e que o senhor tenha uma ótima segunda, um resto de tarde maravilhoso, abençoado e protegido, né? Por Djeula e Santa Sara Kali e todo o povo de luz, todo o povo encantado, todo o povo sagrado. Meu muito obrigada. Gratidão. Ao N.